Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Gramado Notícias. Plano inédito vai preparar Gramado para os próximos 15 anos. Vacina da gripe é liberada para todos os públicos. Gramadense empata e perde a oportunidade de ser vice-líder. E Oktoberfest de Gramado anuncia a venda de ingressos e as datas dos shows nacionais. Também confira uma entrevista com o CEO do Open Park, Renato Júnior. É depois do intervalo. Um lugar único que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortênsias. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga estação férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência. No app, na vida, no zap, na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's beautiful. Plano inédito vai preparar Gramado para os próximos 15 anos. Construído com a contribuição de milhares de moradores e visitantes, com ideias práticas e inovadoras, a nova estratégia busca melhorar a vida de quem mora na cidade, criar novas oportunidades de trabalho, valorizar o interior e tornar os serviços mais modernos e eficientes. Para o desenvolvimento do planejamento, Gramado utilizou uma metodologia baseada em construção de cenários futuros desejáveis, inovação social e inteligência coletiva. A iniciativa foi conduzida pela Secretaria de Turismo em parceria com a consultoria especializada N Lugares Futuros. Com base nesse processo, foram definidos 6 segmentos estratégicos de projeto que irão orientar políticas públicas e investimentos ao longo dos próximos 15 anos. Vacina contra a gripe é liberada para todos os públicos.
A Secretaria de Saúde de Gramado anunciou que a vacina contra a gripe está disponível para todas as faixas etárias a partir desta segunda-feira. Mesmo com a ampliação, os grupos prioritários devem continuar procurando a imunização para garantir a proteção das populações mais vulneráveis. Até o momento, Gramado registra apenas 52,2% dos idosos imunizados. De 7.013 que deveriam se vacinar, 3.666 deles receberam a vacina contra a gripe. Já entre as crianças menores de 6 anos, o percentual de imunizados é ainda menor, 35,6%. De 2.860 que deveriam receber a vacina, apenas 1.107 foram levadas pelos pais aos postos de saúde de Gramado. Gramadense empata e perde a chance de se tornar vice-líder. Uma partida em casa contra o antepenúltimo colocado da competição pode ser perigosa. Foi o que aconteceu com o Gramadense, que iniciou o domingo na 4ª colocação contra o Glória, 14º colocado na Segundona Gaúcha. O Glória foi melhor no início do primeiro tempo, mas foi perdendo espaço a partir de uma jogada aos 16 minutos em que o lateral Tonte atrasa para o goleiro Igor e a bola bate na trave. No segundo tempo, a equipe treinada por Carlos de Moraes teve mais volume de jogo, mas o gol não saiu. Com o resultado, o Gramadense caiu para a 5ª posição, já que o Veranópolis aplicou uma goleada de 4-0 sobre o Lajadense e ultrapassou a equipe de Gramado. Uma vitória poderia ter colocado a equipe como vice-líder da Segundona. Na próxima rodada, o Trem da Serra enfrenta o Esportivo em Bento Gonçalves. Escola Municipal registra maior evolução no IDEB do Estado. Recentemente, o Ministério da Educação divulgou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que teve a Escola Municipal Henrique Bertolucci Sobrinho com a maior evolução entre todas as instituições no estado, na categoria Anos Finais, com 360 estudantes entre educação infantil e ensino fundamental. A escola do bairro Casa Grande registrou um salto de 4,3 para 6,2 na avaliação, com base nos dados sobre aprovação escolar obtidos no censo escolar e das médias de desempenho no sistema de avaliação da educação básica. Gramado e a escola serão premiados com o Troféu Educacional Leonel de Moura Brizola 2025, concedido pela Assembleia Legislativa no dia 15 de outubro. Oktoberfest de Gramado anuncia datas dos shows nacionais e começa a venda de ingressos. Realizada entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro no Expo Gramado, a primeira edição da Oktoberfest na cidade anunciou as datas dos shows. O pontapé inicial das apresentações será com o músico Alexandre Pires, no dia 26 de setembro, e as vendas já estão abertas. Nesta segunda, iniciou a venda para os shows de Cleiton e Romário e Danilo e Davi. As duas duplas sobem ao palco no dia 27 de setembro. Amanhã começam as vendas para o show do Leonardo, que ocorrerá em 3 de outubro, e na quarta inicia a venda para Maiara e Maraísa. Show está marcado para o dia 4 de outubro. Neste primeiro lote promocional, os acessos estão sendo comercializados por R$ 480 no Espaço Prêmio, com comida e bebida liberadas. Na Arena Prost, os tickets estão por R$ 55 e também a opção de meia entrada por R$ 27,50. Mais informações pelo link bilheteriadigital.com. Confira agora como ficará o tempo para Gramado e região. A previsão do tempo é um oferecimento do supermercado Sempre Bom. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Com possibilidade de chuva de mais de 77%, as precipitações irão retornar nesta terça-feira e devem continuar pelo menos até sexta. Mesmo com a chuva, a temperatura permanece mediana, com a mínima marcando 14 graus e a máxima podendo chegar a 18. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia.
A nossa entrevista de hoje é com o CEO do Alpen Park, o Renato Júnior. Ele vai nos trazer um pouquinho dessa expansão que o Alpen está fazendo neste ano e como que está sendo esses 22 anos. O Alpen agora em 2025 completa 22 anos e parabéns, Renato, por esses 22 anos de tanto sucesso. Muito obrigado, Laura. Obrigado aí pelo convite da Gramado TV para falar um pouquinho desse momento que é bem legal para o Alpen, né? A gente vai completar 22 anos em 1º de agosto de 2025 e a gente tem bastante novidades, né? A gente está falando um pouquinho aqui antes, né, fora do ar, sobre a questão da Hector, né, que a gente reinaugurou, né, a montanha-russa em abril, uma parceria, um projeto bem legal com o pessoal da Hector. E aí agora a gente vai lançar, dia 7 de julho, mais uma parceria com o pessoal da Big Land, que vai ser a Arena Big Land. Renato, qual o objetivo do parque com essas ações? A gente sempre teve esse modelo, né, de parceria desde o começo do parque, lá em 2013, né, quando a gente inaugurou. Ao longo do tempo a gente foi crescendo e meu pai sempre acreditou muito nesse modelo de parceria, né? Então, ao longo do tempo a gente foi fazendo novas ações, né, trazendo novos parceiros, mudando algumas atrações. E esse ano a gente entendeu que era um momento legal, de novo, de trazer esses parceiros. A gente tinha algumas oportunidades, né? Surgiram algumas oportunidades ao longo desse tempo todo. E o objetivo é sempre inovar, né? Sempre trazer novidades. Os parques temáticos, eles dependem disso, né? Eles dependem dessa mudança, dessa constante inovação, para que as pessoas tenham motivos para retornar. Então, nosso objetivo é sempre melhorar e sempre trazer mais atrações aí para o nosso público. E como vocês se sentem fazendo essa collab, né, como se chama hoje, com esses grandes nomes que é o Big Land e que a Hector? Eu acho que é um momento bem legal, assim, quando a gente consegue achar parceiros, né, que se conectam com os nossos valores. O pessoal da Big Land a gente conhece já há muito tempo, né? O Sandro, que é um dos irmãos ali, ele trabalhou, inclusive, aqui no Alpen durante um tempo. Meu pai foi uma das pessoas que incentivou eles a começar o negócio. E a gente vinha já conversando há um tempo sobre outros projetos e acabou surgindo essa oportunidade, né? Com o pessoal da Hector também foi numa conversa, assim, né, despretensiosa, se conhecendo. Eles tinham interesse, né, de ir para o mundo dos parques. A gente tinha interesse, né, de também trazer um modelo novo aqui para a Serra, né, que foi esse modelo com a Hector, que foi esse licenciamento, né, da marca deles. Então, eu acho que são oportunidades que vão surgindo e a gente vai aproveitando essas oportunidades justamente para conseguir agregar aí no nosso produto e melhorar a experiência como um todo. Vocês falam de valores. No dia lá do lançamento da montanha-russa da Hector, teu pai também falou de valores. Gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente, já que o Alpen está completando 22 anos, falasse um pouquinho pra gente quais são os valores do parque. O nosso maior valor é a segurança, né? Então, a gente tem um lema, né, que é segurança acima de tudo e para todos. Então, independente né, seja fornecedor, seja cliente, seja funcionário, colaborador, a gente está sempre pensando em segurança, né? Então, assim, a gente quer que as pessoas venham para cá, né, se divirtam ou trabalhem ou, né, entreguem alguma coisa como fornecedor para nós e possam sair, né, completamente seguros da mesma forma como eles chegaram, né? Então isso está acima de tudo, né? E aí depois a gente trabalha os nossos outros valores, né, como por exemplo encantamento, como sustentabilidade, ética, que é uma coisa que a gente fala bastante também. E quando a gente conversa com esses parceiros, a gente busca justamente esse alinhamento, né? De entender que eles entendam também, né? Que aqui dentro do parque a gente tem essas questões de segurança, tem essas restrições, que em alguns outros cenários às vezes não existe, né? Um pensamento tão voltado para a segurança, porque não existe grandes riscos, né? Então, muitas vezes as coisas que a gente gostaria de fazer, né, a experiência ou alguma coisa que a gente gostaria de criar, a gente acaba não conseguindo fazer porque a segurança está acima disso e a gente precisa de parceiros que entendam isso e se conectem com isso, né?
Falamos então dessas duas parcerias e eu gostaria que tu falasse um pouquinho para o pessoal que está aí ansioso para saber e também ainda não sabe qual é a novidade da Hector. Acredito que todo mundo já saiba. E o que vem aí do Big Land? Com a Hector, então, a gente fez uma reinauguração, né, da nossa montanha-russa. A montanha-russa ela veio para o Alpen aqui em 2012 e antes ela pertenceu ao Play Center. E a gente chamava ela de Alpen Blizzard, né? Blizzard é tempestade, né? Nevasca, em inglês. Então, ela tinha esse tema, né? Não era um tema tão denso quanto é hoje, mas ela tinha, né? A pintura do carrinho, os pilares com essa ideia. E aí, com a Hector, então, a gente, né, refez essa tematização. E aí a ideia agora é que, então, a pessoa está andando no fogo do dragão, né? Que é o fogo que o Hector perdeu, e aí ele está ali buscando o seu fogo, e aí a pessoa passa, né, por dentro de um túnel, né, na subida. E ainda tem alguns detalhezinhos que a gente está terminando ainda de tematizar, mas ela, a princípio, né, está já praticamente pronta. Então, a gente vai inaugurar agora, dia 7 de julho, a Arena Big Land, que vai ser um espaço totalmente voltado para os games, que vai contar com 5 fliperamas, né, gigantes, e 2 videogames, desculpa, serão 7 atrações ao todo. E aí terão diversos jogos ali, né, nostálgicos, né, por exemplo, como Pac-Man, Tetris, e outros aí que as pessoas vão poder jogar ele, né, os jogos como se fosse antigamente, né, então é o mesmo jogo, só que dentro da temática da Big Land, que são videogames gigantes, né, então a ideia é como se fosse uma extensão do parque, né? Então, serão atrações diferentes aqui e que vão, né, se conectar aí com o nosso público, que é de todas as idades, né? E todas as idades conseguem se divertir com esse tipo de atração. E o que vocês têm de novidades aí para o futuro? Tem mais alguma coisa vindo aí do Alpen Park? Sim, a gente tem talvez aí um dos nossos maiores momentos, né, na história, que vai ser o lançamento de um novo trenó. Então, a gente começou com um trenó lá em 2003 e a nossa ideia é, no primeiro semestre do ano que vem, inaugurar um segundo trenó. Então, na época, aí fomos os pioneiros, né, nesse tipo de atração dentro do Brasil. E agora seremos novamente pioneiros, né? Esse modelo de trenó que a gente vai inaugurar, ele não existe no Brasil. E nós seremos o único parque em toda a América com 2 trenós de 2 modelos diferentes, né? Eles vão passar, né, um por cima do outro, vai ter uma certa interação ali, uma área totalmente nova. A ideia, então, é inaugurar isso aí no primeiro semestre do ano que vem. Então, teremos o trenó que já tem no Alpen Park, que foi o primeiro trenó do Brasil, e agora teremos uma inovação que vai se conectar com outro, como tu falou, é isso? Isso, o trenó atual continua, né? Ele não vai mudar em absolutamente nada, apenas a gente vai agregar esse novo trenó, né? E aí eles vão ter momentos ali que eles vão se cruzar. Renato, como que tu enxerga esse novo momento do Alpen? Como que tu define esse novo momento com essas parcerias, com as ações e com os lançamentos que estão por vir? Eu acho que é um momento bem legal, né? Nós já estamos consolidados, né? Como eu falei antes, a gente tem 22 anos, mas é importante, né? Essas mudanças, essas inovações. A gente hoje vive um cenário completamente diferente de mercado, né, que existia também há 22 anos atrás. Então, nosso objetivo é continuar inovando, continuar fazendo as coisas no nosso jeito, né, seja através de parceria, seja através de inovações, que eu acredito que é o modelo que funciona para nós e que a gente pretende continuar trilhando esse caminho. Obrigada, Renato. Obrigada por aceitar nosso convite e contar um pouquinho mais do Alpen Park. Muito obrigado, Laura. Obrigado aí ao convite. Eu que agradeço. O Gramado Notícias de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando no YouTube da Gramado TV, no canal 6 da Claro para Gramado e Canela, a Dilnet TV, Unifique, RBT e G2. Até amanhã!
Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.